Olá, a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Jefferson Vicente, sou evangelista da Catedral das Assembleias de Deus em Areia Branca, Santa Cruz, Rio de Janeiro, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas lições ou algumas reflexões a respeito da lição número 12 da nossa revista da editora Betel, que fala a respeito de Mateus. A lição número 12 tem por título A Missão dos 12 Discípulos, e o nosso texto de referência se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 adiante. Eu gostaria de começar a ler com vocês esse texto para depois refletirmos um pouco sobre ele. Vamos lá? E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vamos para o versículo 5? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, gente, esse é o texto de referência da nossa lição, que fala a respeito da missão dos 12 discípulos. Eu queria trazer alguma reflexão com vocês a respeito desse texto para capacitá-los ou para agregar ao conhecimento de vocês informações que sejam relevantes para a próxima aula que vocês forem ministrar nas suas classes. Em primeiro lugar, no versículo 1, Jesus, ou o texto de Mateus, melhor dizendo, chama os 12 de os discípulos. O texto diz assim: chamando os 12 discípulos. Já no versículo 2, ele já se refere a esses discípulos como apóstolos. Do versículo 2 ao 4, ele enumera, ou ele declara o nome de cada um desses apóstolos. No versículo 5, Mateus registra a palavra de Jesus, enviando eles para a missão, para a pregação. Então, antes de Jesus enviar alguém, primeiro Jesus discipula essa pessoa. De acordo com o método de Jesus, primeiro ele chama, segundo, ele forma, terceiro, ele empodera e, em quarto lugar, ele envia. O chamado de Jesus nós podemos identificar no início do capítulo 1 do livro de Marcos, onde ele chega para Pedro e para André e fala: Vem, segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. Nós identificamos também o chamado de Jesus na vida de Levi, ou Mateus, quando ele está na colheitadeira de impostos e Jesus o convoca: Vem e segue-me. E imediatamente Mateus abandona tudo e começa a seguir Jesus. Foi assim com os 12. E todos eles, ao começarem a seguir Jesus, ao começarem a andar com Jesus, eles foram sendo formados através de um trabalho intenso de discipulado. Antes de nós avançarmos no assunto para a terceira etapa, que é o empoderamento, eu queria fazer um esclarecimento a respeito do que é o discipulado. O discípulo ele não pode ser confundido com um aluno, o discípulo ele não pode ser confundido com um fã, e o discípulo não pode ser confundido com um salvo de um modo geral. Nem todo salvo é um discípulo. Nós vemos, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele estava ao lado de Jesus, recebendo a mensagem de Jesus que hoje mesmo ele estaria com Jesus no paraíso, e nem por isso ele foi um discípulo de Jesus. Não podemos confundir a palavra discípulo também com aluno. Aluno é aquele que vai para uma classe, ouvir as lições do seu professor e tentar absorver o máximo possível de conhecimento. Esse é o aluno. Não existe um vínculo de andar junto, de aprender pelo exemplo. Existe apenas transferência de conteúdo. Quando alguém era chamado discípulo nos dias de Jesus, ninguém imaginava que essa pessoa ia semanalmente ou diariamente assistir uma aula de duração de 3 ou 4 horas. Discípulo é uma palavra específica que designa as pessoas que andam junto, aprendendo com o seu mestre. Então, não podemos confundir a palavra discípulo com aluno. Tampouco podemos confundir o discipulado com a pregação. A pregação
ela gera fé. O discipulado, ele gera imitação. Para nós alcançarmos pessoas para a fé em Cristo, nós pregamos. Para torná-las semelhante a Jesus, nós a ensinamos tanto em palavras como através de exemplos. Aqueles 12 homens, em primeiro lugar, antes de serem enviados, eles eram discípulos. Eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus ensinando, eles viram Jesus curando, ressuscitando mortos. Então eles puderam experimentar na vida diária prática os ensinamentos do Mestre. Então, antes de pensarmos que alguém pode ser enviado, nós precisamos identificar que ele precisa ser chamado e, em segundo lugar, ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser um discípulo de Cristo. Após eles serem discipulados, lembrando, versículo 1 do capítulo 10, e chamando-os discípulos, vem o versículo 2. No versículo 2, Mateus já se refere aos 12 como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. E vemos que, de fato, no versículo 5, Jesus os envia. Não sem antes, no versículo 1, na segunda parte do versículo 1, empoderá-los. E aqui nós entramos na terceira fase da formação de um apóstolo ou da formação de enviado, que é o empoderamento. Jesus lhes outorgou poderes para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Quer dizer, após formá-los no trabalho do discipulado, Jesus ele atuou na vida daqueles homens, transferindo para eles uma carga de poder. Aqueles homens foram revestidos de uma capacitação extraordinária para fazer aquela obra. Quando nós lemos o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e diante, lá está escrito: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, beberão bebida mortífera e mal algum lhe fará, entre outros poderes extraordinários. E no final do capítulo, salvo engano no versículo 20, está dizendo que esses discípulos de Jesus, eles foram pregando em todos os lugares. E o Senhor, que é o próprio Jesus, confirmou a obra na vida deles, confirmou a mensagem deles através de muitos sinais e prodígios. Ou seja, os sinais, os milagres, eles servem para confirmar, para testemunhar a respeito da eficácia da pregação. Então, essas são as 4 etapas da formação de um apóstolo. Primeiro, eles são chamados. Segundo, eles são discipulados. Terceiro, eles são empoderados. E, em quarto lugar, eles são enviados. Não imagine que quando eu falo apóstolos, eu me refiro apenas aos pastores, eu me refiro apenas aos missionários. Todo cristão, ele é chamado para frutificar, porque aquele que não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então todos foram chamados para serem enviados. No caso aqui dos 12, esse foi o processo na vida deles. E como acontece na vida dos cristãos da nossa igreja nos dias de hoje? Os cristãos, eles são chamados pelo convite do Espírito Santo em seus corações. A partir do momento que eles decidem, através da ação, do constrangimento do Espírito, seguir a Jesus, eles iniciam num processo de aprendizagem da palavra de Deus. Infelizmente, não é da cultura das nossas igrejas aqui no Brasil formar as pessoas através de um processo de discipulado. Não é comum abraçarmos alguém e colocarmos ela para andar do nosso lado, para ir no evangelismo conosco, para ir para nossa casa, para bater papo, para conversar a respeito do evangelho, para confrontar as pessoas em relação a viver aquilo que lhes foi ministrado através das pregações. Não é nossa cultura, mas isso era a cultura dos tempos de Jesus e nós precisamos resgatar isso. Segundo ponto, em que momento nós somos empoderados? Nós somos empoderados na medida que nós buscamos. Está escrito na palavra de Deus: buscai os melhores dons com zelo. Os dons, eles são essenciais na obra de Deus. Eles não são essenciais na vida cristã. O que mais importa na vida do cristão são os frutos, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Mas para a eficácia da pregação do evangelho, os dons, eles são fundamentais, porque eles confirmam
a eficácia, a sobrenaturalidade da pregação do evangelho. E os dons, eles são imprescindíveis para prestar essa eficácia à pregação. Então não vamos desprezar os dons, apesar de entender que diante de Deus nós devemos apresentar os frutos. Os dons nós apresentamos diante dos homens. Então, esse é o processo de formação de uma pessoa que é enviada. Tudo bem? Vencida essa primeira etapa, vamos falar a respeito dos destinatários da mensagem. Jesus fala para os discípulos não entrarem nas aldeias dos samaritanos, não irem na casa dos gentios. Jesus manda eles focarem nas ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso? Por que Jesus limitou o local ou as pessoas que deveriam ouvir aquela pregação? Jesus, ele limitou os destinatários da mensagem porque o propósito inicial de Jesus era investir primeiramente nos judeus, principalmente por causa de muitas profecias bíblicas dizendo que a salvação viria dos judeus. Foi propósito de Cristo iniciar pelos judeus e depois expandir para os samaritanos, depois por toda a Judéia até os confins da terra. Foi isso que ele disse ao instruir os seus discípulos no livro de Atos, capítulo 1. Então, era propósito inicial de Jesus pregar primeiramente para os judeus, tudo bem? Por isso essa limitação. Mas no próprio livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo. Então, aquilo era um propósito inicial de Jesus, não um propósito eterno da sua missão. Segundo ponto, a mensagem. Jesus disse para eles: ide pregai a mensagem do reino. O que é a mensagem do reino de Deus? Para os judeus, era muito de fácil compreensão a mensagem do reino. Todo judeu esperava o momento em que as profecias acerca de Davi iriam se cumprir. A profecia a respeito da chegada do filho de Davi, que iria reinar sobre o território de Israel, iria dominar todas as nações da terra. Eles aguardavam com uma grande expectativa o momento desse acontecimento. Então, para eles não era difícil compreender. A questão é como atualizar a mensagem do reino para os nossos dias. Porque nós não podemos nos desvincular da instrução de Jesus. Jesus não disse: ide e pregai que eu curo, ide e pregai que eu expulso o demônio. Jesus disse: curai os enfermos e expulsai os demônios. Quer dizer, a pregação de cura, a pregação de libertação é uma pregação que não foi instruída por Jesus. A pregação de que Jesus faz milagre não é a pregação instruída por Jesus. Jesus, ele quer que nós façamos milagres e não que nós preguemos exclusivamente sobre milagre. A pregação para alcançar as vidas é a pregação do reino. O problema é como atualizar essa pregação, como torná-la inteligível para os ouvintes do século XXI. Como torná-la inteligível para os ouvintes do século XXI. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino em que reinaria ou predominaria a paz, onde não haveria choro, não haveria tristeza, onde as doenças seriam repelidas, onde até os animais iriam ser domesticados, até os animais selvagens. O leão iria dormir juntamente com a ovelha, a serpente ia brincar com a criança. Isso tudo são profecias do Antigo Testamento. E essas profecias, elas viviam, habitavam o imaginário e o sonho do povo judeu. Entende? Então, como atualizar essa mensagem para os dias de hoje? Essa mensagem é atualizada para os dias de hoje, irmãos, dizendo para o povo dos nossos dias que a corrupção, ela não há de vencer, a maldade não há de prevalecer, que a crueldade não há de destruir os sonhos dos homens, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado e as pessoas podem sonhar com um mundo melhor. Elas podem sonhar em ter amizades verdadeiras. Elas podem sonhar em ter um casamento abençoado. Elas podem sonhar em ter filhos que lhes amem e que sejam amados e se sintam amados por ele e por ela. A mensagem do reino é trazer para as pessoas hoje a dimensão de que com a chegada de Jesus, ainda que o mundo, de um modo geral, vá de má a pior, é possível alcançar uma paz que excede todo entendimento. É possível alcançar paz em meio à guerra. É possível ter verdadeiros amigos no mundo de egoísmo, no mundo onde as pessoas veem seus próprios interesses.
Nós precisamos apresentar e atualizar essa mensagem do reino de tal forma que as pessoas possam se sentir cativadas por esse reino, porque essa foi a instrução de Jesus. Então a mensagem que Jesus instrui os seus discípulos a pregar é: pregue que o reino de Deus é chegado. Até quando o próprio Jesus ele chegou no mundo e começou a pregar, nós vemos isso no livro de Marcos, capítulo 1, Jesus, ele pregava dizendo que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a pregação de Jesus e essa foi a pregação que Jesus instruiu os seus discípulos a pregar. Outra coisa peculiar em relação ao reino de Deus é que esse reino ele tem um rei. Esse reino ele tem uma autoridade máxima e as pessoas precisam se sujeitar a este rei. Quando o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da salvação no livro de Romanos capítulo 10, ele diz assim: aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Ele não diz aquele que confessar Jesus como Salvador, ou aquele que confessar Jesus como homem muito bom, ou aquele que confessar Jesus como o mestre da Galileia. Não, nada disso. É aquele que confessar Jesus como Senhor. Só dois tipos de pessoas eram chamadas Senhor naquele tempo. Era o dono de escravos e César. Eram as duas pessoas que tinham o título de Senhor. Não, esse título não era utilizado, como nós utilizamos na língua portuguesa, para se referir aos idosos, para se referir às autoridades, para se referir aos clientes de um estabelecimento. Eles não utilizavam a palavra Senhor de maneira tão banal ou banalizada. A palavra tinha era um termo específico para se referir aos donos de escravos. É por isso que Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, na mensagem do reino, essa mensagem ela tem também essa dimensão de revelar a existência de um rei. E esse rei é Senhor. E a nossa salvação vem pela nossa submissão ao senhorio desse rei. Tudo bem? Essa é a mensagem que nós devemos pregar. E aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Você pode dizer assim: mas Jefferson, lá na minha Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: aquele que confessar Jesus Cristo, o Senhor, será salvo. Ou aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo será salvo. Sim, a sua Bíblia, que provavelmente seja a tradução de João Ferreira de Almeida, na versão revista e corrigida, provavelmente diga isso. Mas eu quero te esclarecer que essa é a única tradução que diz dessa forma. Todas as outras traduções e o original diz de outra maneira, que é aquele que confessar Jesus como Senhor. Tudo bem? Essa é a mensagem do reino de Deus, é essa a mensagem que Jesus quer que a gente pregue. Tanto é assim que Jesus ele se coloca numa posição tão elevada como Senhor, que quando ele se trata das pessoas, ele sempre se coloca como alguém que exige. Nós vemos, por exemplo, no exemplo de Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ser hospedado na sua casa. Ele diz: Zaqueu, anda, corre, porque eu quero me hospedar na sua casa. Quando a gente lê a passagem de Zaqueu, a gente só lembra do Jesus bondoso que deu uma segunda chance para Zaqueu. Mas a gente não consegue enxergar o Jesus Senhor que diz: corre, porque eu vou me hospedar na sua casa. Nós precisamos lembrar que Jesus ele andava com mais 12. E outra coisa, Jesus não pergunta como estava a agenda de Zaqueu, Jesus não pergunta se Zaqueu iria trabalhar naquele momento, Jesus não pergunta se a esposa de Zaqueu tinha preparado o almoço, tinha preparado a janta, tinha preparado a cama para todo mundo. Jesus ele é rei, ele é Senhor. E ele diz: desce depressa porque eu quero pousar na tua casa. É o mesmo Jesus que diz para aquele escriba que quer segui-lo: olha só, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele estava dizendo para aquele escriba: nem adianta me seguir se você estiver esperando conforto na sua vida. É o mesmo Jesus que diz para aquele homem que queria enterrar o seu pai, que deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, eu sou prioridade número 1. Eu não divido atenção. Aquele que ama pai, mãe e filho mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então, ele é Senhor, ele exige, ele ordena. E isso não é ruim. Estar sob o senhorio de Cristo é justamente o caminho para a libertação do domínio das trevas. Estar sobre o senhorio de Cristo é justamente estar sobre a dominação daquele que nos liberta das amarras do pecado e das amarras do diabo. Ele é
aquele que é mais valente do que o valente. Ele entra na casa do valente e amarra o valente. Então, não podemos enxergar o reino de Deus apenas como um reino de milagres e um reino de bondade. Nós precisamos enxergar o reino de Deus como um reino de milagres, um reino de bondade, um reino de paz que excede todo o entendimento, que é a paz em meio às dificuldades. Mas principalmente precisamos enxergar o reino de Deus como um reino onde tem um rei. E esse rei, ele dá ordens, ele dá mandamentos, ele exige ser obedecido. Essa é a mensagem do Evangelho. E a única maneira das pessoas virem para Jesus pelo motivo certo é ouvindo a pregação correta a respeito de Jesus. Tudo bem? Terceiro ponto, falei a respeito de como os discípulos ou como os apóstolos ou os enviados são formados, são preparados, que são as etapas de chamar, discipular, empoderar e enviar. Segundo, falamos dos destinatários. Terceiro, falamos da mensagem. Agora eu queria falar a respeito de o que levar. Jesus diz para os seus discípulos para eles não levarem ouro, prata, cobre, para não levarem 2 túnicas, para não levar nada sobrando. Era muito comum naquela região a prática da hospedagem. Inclusive, essa é uma das ordens dadas por Deus para o povo judeu através de Moisés, que eles pudessem hospedar as pessoas. Paulo e Pedro e Tiago também repetem essa instrução, dizendo que nós precisamos ser hospedeiros. Paulo fala a respeito disso quando ele se refere aos bispos, que eles devem ser pessoas aptas a hospedar os outros. Essa é uma característica de um servo de Deus fiel, a sua capacidade de dar abrigo para aquele que precisa. Então era comum isso nos tempos de Jesus. Jesus, quando ele andava de cidade em cidade, ele se hospedava na casa das pessoas. Paulo, quando ele ia pregar nas cidades, ele se hospedava na casa das pessoas. Então Jesus dá essa instrução para os seus discípulos: não leve nada, porque o operário ou o trabalhador é digno do seu salário. Jesus aqui já estava dando instrução para os seus discípulos, dizendo para eles o seguinte: vocês serão mantidos pela obra que vocês irão fazer. Lá, Paulo também fala isso na carta aos Colossenses, na carta aos Coríntios. Paulo também fala sobre isso na sua carta aos Gálatas, dizendo para a igreja da Galácia para dividir os seus bens ou repartir os seus bens com aqueles que lhes instruem na palavra. Pedro fala sobre isso também. Até no Antigo Testamento está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Ou seja, aquele que vive pela obra, que também viva da obra. É essa instrução que Jesus está dando. Jesus, ele não queria que os discípulos se apegassem às facilidades ou à conjuntura de condições favoráveis para pregar. Não, confiem em mim. Acreditem que eu sou provedor. Acreditem que eu vou cuidar de vós. E se não vos receberem nas casas, levam com vocês a paz que vocês portam e bate até a poeira dos pés de vocês em relação àquela cidade ou àquela casa. Quer dizer, nem a poeira dos vossos pés vocês deixem nesse lugar, entendeu? Então a instrução de Jesus é corroborada pelas palavras de Paulo e de Pedro, nesse sentido de que aquele que vive para a obra, que também viva da obra. Por último, em último lugar, eu queria falar com vocês a respeito dos sinais. Aqueles homens, eles não apenas foram empoderados, não apenas pregaram, eles viveram os milagres. Aqueles homens nós identificamos não no livro de Mateus, mas no livro de Lucas, na passagem paralela, aqueles homens experimentarem uma enxurrada de milagres na vida deles. Eles experimentaram algo extraordinário, algo que homens normais jamais poderão experimentar, que é o poder de Deus agindo diretamente através deles. E eles ficaram tão felizes, tão felizes, tão felizes, que eles chegaram para Jesus todo empolgado. Mestre, em teu nome nós curamos os enfermos, expulsamos o demônio, fizemos sinais e prodígios e maravilhas. Aí Jesus diz: não vos alegreis com isso, antes vos alegreis por vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, sinais, prodígios, maravilhas não pode ser a motivação de nós pregarmos o Evangelho. Sinais, prodígios e maravilhas,
eles servem para confirmar a palavra pregada. Mas a nossa verdadeira motivação em anunciar o Evangelho é a certeza de que um dia, assim como ele é, nós o veremos. É ter a certeza de que um dia nós olharemos para ele face a face e nós a viveremos no céu juntamente com ele, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa grande motivação para pregar o Evangelho é saber que existe uma promessa que será cumprida na vida daqueles que creem, que é ter uma vida eterna com Cristo. Essa deve ser a nossa motivação. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos cumprir o ID de Jesus, vamos chamar pessoas, capacitar essas pessoas através da formação e do discipulado, empoderar essas pessoas através da busca dos melhores dons e, por último, vamos enviá-la, porque como ouvirão se ninguém pregou? Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu espero que essa pequena instrução possa colaborar na aula de vocês. E essa é a primeira de muitas aulas que nós estaremos postando no YouTube, compartilhando no Facebook. O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado por essa aula. Um grande abraço, fique com Deus.